Jesus seria cancelado pela maioria das coisas que ele falou, mas aqui está um dos principais pontos aonde nós temos a certeza de que Cristo seria cancelado nos nossos dias. A Bíblia diz que Jesus nos orientou, falando que quem quisesse segui-lo deveria tomar a sua cruz. E aqui que nós veríamos ele na rede social sendo escrachado, vendo ele perder todo o hype, porque isso é exatamente o confronto. A cruz é o confronto de tudo o que a nossa geração idolatrou durante muito tempo. E idolatra ainda com mais empenho e evidência. Uma idolatria ao confronto, ao conforto, uma idolatria à imagem, à autopreservação, a todo o envolvimento que diz respeito à alta performance, e mostra-se a verdade que poucos se animam a dizer. Ninguém do tempo de Jesus ouviu essa frase e pensou em superação. Ninguém ouviu tomar a sua cruz como um incentivo motivacional. A cruz, ela não inspirava esperança, ela inspirava medo. O contexto histórico é um contexto histórico muito simples, mas que a igreja atual ela evita. Porque no Império Romano, a cruz era o instrumento mais cruel e público de execução. A crucificação não era só morte, era uma humilhação prolongada. O condenado ele carregava o peso da cruz pelas ruas para ser visto, zombado, exposto, e quando alguém pegava a cruz, a mensagem era muito clara: essa pessoa não tem mais um futuro social. Então, quando Cristo nos diz, tome a sua cruz, ele não está falando de dificuldade, ele está falando de perda. O que desmonta, né, esse evangelho confortável, essa teologia do culto ao eu, é que Jesus nunca nos disse: carregue o seu trauma, carregue ou suporte o seu problema, tolere a sua dor. O chamado aqui é: tome a sua cruz. E cruz não é alguma coisa que acontece com você, é aquilo que você aceita, é algo que você entende que precisa estar de uma maneira real na sua vida. E aqui é onde esse chamado se torna extremamente, profundamente ofensivo para uma fé baseada em benefícios. Porque a grande sacada, em alguns momentos, foi transformar a cruz em uma metáfora de sofrimento involuntário. A igreja moderna fez essa transformação. A cruz virou um sinônimo de um sofrimento involuntário. Mas sofrimento involuntário não é cruz. É uma consequência de viver em um mundo quebrado. Por isso que a cruz, ela sempre envolve escolha, ela sempre envolve renúncia, ela sempre envolve uma obediência consciente. E se não houve escolha, não foi cruz, foi dor. E o entendimento ele precisa estar muito claro para você não ser enganado. Porque sem amenizar a veracidade bíblica, tomar a sua cruz hoje significa coisas muito simples. É obedecer a Deus quando isso vai te custar uma reputação, é ser fiel quando isso vai te isolar no mundo, escolher a santidade mesmo quando isso te faz perder muitas oportunidades. Isso é a cruz sem nenhum tipo de maquiagem. Tomar a cruz é aceitar seguir a Cristo e entender que isso pode fazer perder aplausos, mas isso nunca vai te fazer perder o propósito. E se divide a humanidade no entendimento de que talvez o problema não seja que o evangelho não funcione. A grande verdade é que durante muito tempo as pessoas perderam o desejo de morrer para a sua carne. O evangelho se tornou fútil, o evangelho se tornou agradável. O evangelho nunca foi agradável, o evangelho nunca foi algo palatável. Ele nos chama ao extremo confronto de uma vida eterna,
aonde eu me permito viver as renúncias do hoje, aonde eu escolho viver as renúncias do hoje. Por isso que enquanto você tenta salvar a sua imagem, fazer uma autopreservação do seu conforto, da sua forma de viver, decide viver uma preservação das tuas vontades, você não está carregando a cruz. Ou melhor, Jesus não está carregando a cruz com você. Ele só caminha com quem aceita perder a vida. E o entendimento aqui é muito bíblico. Quem quiser a sua vida, perdê-la-á. Mas quem decidir entregar ela ao Senhor, a vida eterna nos alcança e nos abraça. Então, será que você já entendeu o que Cristo quis dizer com tomar a sua cruz? Isso é o que ele realmente quis dizer, que você precisa viver para Cristo, entregar tudo nas mãos dele. E esse choque cultural, ele rompe com o padrão que o mundo hoje expressa. Então pense, leia e estude, porque ao entender isso, as coisas elas mudam na tua vida, elas mudam na tua história e no teu propósito. Que Deus te abençoe. Jesus realmente quis dizer isso e nós precisamos estar profundamente alimentados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe.